Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Daqui a pouquinho já estaremos no final do 5º mês de 2023. Lembrando para vocês o seguinte, até o dia 31 você pode fazer a declaração, aliás, tem que fazer a declaração, o acerto com a Receita Federal. Esse prazo não será prorrogado, então é importante, eu mesmo agora tenho que providenciar, porque a gente vai sempre deixando, não adianta, né? A mania do brasileiro sempre deixar. Quando é para pagar alguma coisa, fazer alguma coisa que exige um pouquinho, a gente faz lá no último dia. Quando é para receber, é no primeiro. É a lei, né, humana dos brasileiros, sobretudo é o nosso hábito, a nossa mania, o nosso costume. Bom, nós vamos conversar sobre a interpretação da parte da Lei Geral de Proteção de Dados. E está aqui para falar conosco, neste momento empresarial, o Paulo Tomassi. Obrigado, Paulo. Prazer em tê-lo novamente aqui. Obrigado pelo convite. Vamos lá, então, olha aqui, ó. Essa lei LGPD é a Lei 13.709 de 2018, né? Faz 4, 5 anos que aconteceu. A quem essa lei protege e qual a razão de ser dessa lei? Bom, vamos lá. Ela a interpretação dela ela é ampla, né? Porém, o brasileiro ele tem que se convencer, e quando eu digo brasileiro, são de todas vamos dizer assim, os meios envolvidos, ou seja, da pessoa, ela protege a pessoa física. Tem que ficar muito claro isso. São dados pessoais. Então, ela protege a pessoa física. Porém, tem que ter um entendimento, e aí eu volto ao brasileiro, porque quem mais trabalha com dados hoje são as pessoas jurídicas. Então, a lei ela veio para proteger a pessoa física, os dados pessoais da pessoa física, porém, quem trata os dados, quem faz tratamento desses dados, são as pessoas jurídicas. Então, hoje, ela tem um direcionamento para que a pessoa física tenha mais, vamos dizer, segurança pela lei, mais liberdade de fornecer os seus dados, porém, a lei protege isso, a privacidade desses dados. Então, a partir do momento em que alguém colhe ou recebe um dado pessoal, ela passa a ter responsabilidade sobre aquele colhimento daquele dado. E isso é amplo hoje, porque esses dados eles podem ser escritos, eles podem ser digitalizados, eles podem ser verbalizados. Ou verbalizados ou digitalizados. Né? Então, tu vai hoje, por exemplo, numa recepção de um prédio comercial, via de regra, o que eles pedem? O teu documento, ali tem praticamente teu nome, teu CPF, teu RG, tua identidade. E o que eles pedem normalmente? Podemos fazer uma foto? Né? Aquele registro ali é a tua imagem, é um dado pessoal. Porque a lei ela protege dados identificados e identificáveis. Então ela é bem ampla. Então essa interpretação da Lei Geral de Proteção de Dados, ela é muito, vamos dizer assim, ela é muito ampla, porém ela tem um direcionamento, que é a proteção, a privacidade dos dados do Silvio, dos dados do Paulo, dos dados do João. No caso de um condomínio que faz a tua foto lá, qual é a responsabilidade dele daqui a pouco com essa foto que ele tem lá tua? Qualquer condomínio hoje, seja ele comercial ou de moradia, a partir do momento em que a recepção colhe aquele dado ou aqueles dados, ela passa a ter a responsabilidade sobre aqueles dados. Então, todos os condomínios têm que fazer a adequação, à Lei Geral de Proteção de Dados. Ela tem que desenvolver um sistema, né, um controle daquilo de todos os dados que ela vai receber. Então, veja bem, um condomínio, volto a dizer, tanto para comercial ou de moradia, ele precisa desenvolver um mecanismo de proteção daqueles dados. E quais os dados que um condomínio tem? Ou dos comerciantes, ou dos moradores, começa dali, dos seus empregados, dos seus colaboradores, dos seus visitantes, dos seus fornecedores. Então, veja bem como isso é recebido durante todos os dias
milhões né, de pessoas, portanto, milhões de dados estão sendo coletados hoje. E por que a lei ela quer proteger isso? Porque eu acho que até nós já comentamos ano passado numa outra vez, que é o seguinte, hoje tu recebe durante o dia ligações, embora já existam algumas proteções com relação a isso, mas tu recebe ligações, tu recebe e-mail, tu recebe contatos de gente que tu não contatou, que tu não conhece, que tu não quer mais te oferecer. O que significa isso? O que significa? Há muitos anos no Brasil, e os órgãos governamentais têm muita culpa nisso e responsabilidade nisso, porque são os que detêm o maior número de dados, né, dos brasileiros, a gente vem recebendo, né, essas ligações e tudo de algo que tu não queria. Então, essas listas elas são vendidas. Esses dados são vendidos, esses dados são passados. Né? E a lei ela também tem essa preocupação. Resumida e objetivamente, como é que fica a questão da transparência, então, nas relações públicas ou privadas com relação ao tratamento desses dados? Então, o que é importante? Hoje, muitas empresas e muitos negócios estão deixando de ter a transparência no negócio, alegando a LGPD. Eu não posso fornecer tal dado porque tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, a gente não pode deixar que a lei ela deixa de vamos dizer assim, que ela faça uma maquiagem para as pessoas dizer que não podem prestar certas informações porque está protegida pela lei. Não, cuidado. Vou citar um exemplo, então, para, vamos assim, finalizar. Um condomínio, vamos voltar ao condomínio. Um condomínio residencial. O condomínio residencial, ele tem a lei dele que rege, que é a convenção e o seu regimento interno. Ok. Numa assembleia de condomínio, tem a ata e tem a presença de quem esteve naquela reunião. E todos os condôminos têm o direito de saber, de ter acesso àquela ata. Então não é porque eu não fui numa reunião de condomínio, onde foi deliberado algumas coisas, às vezes coisas muito graves, muito sérias. Então tem uma certa deliberação, tem quórum de deliberação, e o quórum tu vê com a presença. Né? Normalmente 2/3, né? Para algo mais significante. Portanto, eu não fui na reunião. Eu sou morador e não fui na reunião. Mas eu tenho o direito de saber o que foi deliberado na ata e as pessoas que estavam lá, as unidades e as pessoas. Porque, afinal de contas, quem votou pela Casa 2 foi o proprietário? Foi um procurador? Alguém tinha aquela procuração? Então, isso tudo tem que estar transparente. E, portanto, a administradora ou a administração daquele condomínio não pode, Silvio, se negar a dizer assim, eu não posso te fornecer os dados daquela, porque são sigilosos, porque são dados, envolvem dados pessoais. Claro. Negativo. Eu tenho o direito de ter, de receber a ata. E eles têm a obrigação de fornecer. E eles têm a obrigação, então eles não podem negar essa informação alegando que está protegida pela Lei Geral de Proteção de Dados. Não pode. Perfeito. E tem algo assim importante também. Nesse momento que você alega alguma coisa com a LGPD, a primeira coisa que se eu fosse morador, eu faria, é dizer assim, mas o condomínio está adequado à Lei Geral de Proteção de Dados? A empresa, a administradora, e aí vamos para o geral. As empresas elas não podem dar uma desculpa ou se negar a fornecer dados alegando a LGPD. Porque a primeira coisa que o cidadão tem que perguntar para a empresa é dizer, mas vocês estão adequados à LGPD? É verdade. Então, é uma via de duas mãos. Né? Tu tens o direito à proteção, porém tu não pode negar o fornecimento de informações, mesmo que tenha dados, se do outro lado a pessoa tem o direito de ter o acesso.
Tá bom, eu acho que foi muito bem esclarecido, né? Mas essa lei é de 2018, fazem 5 anos, vai fazer agora, né? Que ela foi feita e a gente vai se adequando, é uma novidade para a maioria dos condomínios, né? Das próprias relações nossas, para nós mesmos, então a gente vai adaptando. Eu acho que é importante chegar num termo em que as coisas sejam bem compatibilizadas e atendam aos interesses da sociedade. Paulo, um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado, um grande abraço. Olá, uma grande nação que seja desenvolvida e próspera se ergue tendo como pressupostos valores e princípios, liberdades, amor ao trabalho, hábito da poupança e estrutura ético-moral como padrão de comportamento individual e coletivo. A honestidade é fator imprescindível para se promover e avançar nesta caminhada. E, claro, tem a excelência intelectual como mola propulsora da criatividade e construtora de uma sociedade evoluída e justa. Mesmo que hoje o Brasil esteja mergulhado num período de trevas e desalento, vamos vencer. Busque o preparo, a qualificação, um currículo de valor. Afinal, se você realmente não sonha em ser presidente da República, então esqueça de vez a ideia de construir uma exemplar e recheada folha corrida criminal. É isso ou não? Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica.
Olá, meus amigos e amigas. Hoje, no Saiba Mais sobre seus direitos, eu gostaria de tratar sobre direito previdenciário, mais precisamente sobre o tema de benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS. O que vem a ser isso? Esse é um benefício assistencial, administrado e gerido pela Previdência Social e tem dois requisitos, duas hipóteses de concessão. Para o idoso, homem ou mulher que estiver com mais de 65 anos de idade, e para o deficiente, aquele que comprovadamente, através de documentos médicos, não tenha capacidade laborativa e precise do auxílio de uma pessoa ou do Estado. Este benefício é um benefício assistencial, embora administrado pela Previdência. Ele não necessita de contribuição. Você não precisa estar contribuindo para a Previdência Social ou alguma vez ter contribuído para a Previdência. Basta que você comprove que é idoso e está passando por essa vulnerabilidade social e econômica, ou então que é deficiente físico, também comprovando esta vulnerabilidade social e econômica. De posse disso, você pode encaminhar junto ao INSS este pedido, que passará por duas análises, uma análise econômica e social e a outra análise médica para atestar a deficiência. É um benefício que ele é vitalício e serve tanto para aqueles que têm idade avançada ou são deficiente físico. Essa é a dica de hoje. Muito bem. A questão do Sindimóveis, Sindicato dos Corretores de Imóveis, é importante. O Sindimóveis ele desempenha um papel fundamental na questão da sociedade, a questão urbana, a questão dos nossos negócios, nossas vidas, nossas famílias, a nossa moradia, o nosso lar, né? Por isso que está aqui comigo o Armando Fontoura. Obrigado, Armando, pela tua presença uma vez mais, que é o presidente do Sindimóveis. Ok. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite mais uma vez aqui. Nós viemos aqui para falar de um novo projeto nosso no sindicato, viu? Junto com o Vinícius, nosso amigo, Vinícius Aires, nosso que colega. Está aqui. Obrigado, Vinícius, pela tua presença também. Obrigado a vocês. Nós estamos agora montando uma plataforma dos imóveis, tá? Então, aproveitando que esse mês é o mês da nossa lei, dia 12 de maio, ontem, dia 17, né? Ontem foi dia 17, nós assinamos o contrato com o Vinícius, com a Promerco, para fazer a plataforma dos corretores de imóveis. Então, nós vamos levar de encontro que o corretor precisa, quer dizer, onde ele vai colocar o seu imóvel para botar no mercado. Onde ele vai oferecer, né? Exatamente, vai botar no mercado aí e tal. E o corretor vai anunciar, o cliente vai ver ali e vai desculpa, para procurar o seu imóvel para compra, para venda, para locação. Perfeito. Bom, vamos então aproveitar aqui a presença do Vinícius Aires, né, para que ele possa nos dar Vinícius, assim, fala um pouquinho a respeito dessa plataforma. Então, Silvio, a gente chama, primeiro, né, chama de plataforma porque não é um serviço único, né, não é simplesmente um novo folder imobiliário, um novo site imobiliário, né? Na verdade, nós estamos buscando abarcar nessa plataforma os problemas do corretor. O corretor é um profissional autônomo, né? E o sindicato é uma das entidades que dá esse apoio para ele, né? E que se liga a empresas para trabalhar, se liga em parcerias para trabalhar. Na verdade, ele é um ente autônomo, porém se interliga com outros profissionais e empresas para fazer seu trabalho. E, ultimamente, com a entrada... A internet já, né, não é novidade para ninguém, né? Mas com as novas formatações de mercado, novas empresas que entraram, né, grandes empresas, players enormes, né? Mudou um pouco a forma do corretor trabalhar e algumas vezes tira o próprio espaço do corretor, né? Ele se torna pressionado por essas empresas e por metas e por questões externas, né, que tiram um pouco do brilho do trabalho dele, dos resultados mesmo, né? Então, essa plataforma, ela busca o quê? Ela vai trazer para o corretor uma série de ferramentas para que ele possa fazer o seu trabalho de forma autônoma, se ele assim desejar, né? Que ele tenha as condições de trabalhar, porque muitas vezes o corretor hoje busca uma condição de trabalho não favorável para ele, porque ele não tem condições de ter esses recursos à disposição. Quando eu falo recursos, eu estou falando de mídia, eu estou falando de sistemas de controle de imóveis, de cadastros, parcerias, ninguém trabalha sozinho, né? O mercado, a gente se espelha muito também no mercado americano, a formatação do mercado americano, essa plataforma, de certa forma, vai espelhar um pouco isso, né? Que lá é um mercado muito mais maduro em termos de relações profissionais e formas. E a gente está trazendo nessa plataforma também isso. Então, o que o Sindimóveis está vendo? Está vendo que ele está, nesta plataforma, atingindo um número grande de corretores, que é os corretores aqui da nossa região, né? E dando a eles essa oportunidade. Então, a gente, em breve aqui, nós estamos, né,
começando os trabalhos agora, em breve aí, nós estamos lançando isso, e o corretor vai ter essa oportunidade, coisa que até agora é uma iniciativa nova, né? Porque até agora não teve isso para o corretor, né? Ele meio que tinha que se virar sozinho ou depender de empresas, né? Então agora ele vai ter o seu espaço. Vai ter uma estrutura importante, né, para desencadear assim, o seu negócio, não só favorecer, né, mas estimular e crescer, né? Exatamente, e estabilizar, né, Silvio? Porque a gente nota nos corretores, se você analisar o mercado com uma régua de tempo um pouco maior, vai ver a questão da rotatividade. Né? O corretor não consegue se estabilizar em um lugar por muito tempo, né? E a gente tem que entender as razões disso. Por que ele não consegue? O que fez com que esse profissional passe um tempo curto numa empresa, como parceiro de uma empresa, e ali um pouco já está em outra empresa, e cada mudança dessas do corretor, eu faço questão de frisar isso, ela é traumática. Com certeza. Porque ele sai do ambiente de trabalho, onde ele tem relacionamentos de colegas, onde ele tem até questões mais graves, ele tem a sua base de informações, que são seus clientes, seus imóveis, né? Tudo que ele usa no trabalho dele, é armazenado e guardado num lugar que ele vai simplesmente ter uma ruptura. De repente, ele vai sair de uma empresa para ir para outra e todo o trabalho, né, que ele teve de levantamento de informações, de tudo, de repente ele perde isso. O modus operandi da própria organização, né? Também, esse custo de aprendizado, né? Ele tem que reaprender, ele troca de uma empresa parceria ou para outra e tem que reaprender tudo, né? E também nós vimos, e o sindicato aí acompanhou tudo isso também, muitas questões de iniciativas que não deram certo, né? A gente tem contato direto com o mercado, com os corretores, né? E sabe que muitas vezes eles abrem um escritório, né? Uma imobiliária, o corretor tem essa liberdade, né? De trabalhar de forma autônoma e montar uma empresa, né? Para atuar. E a gente vê aquele gráfico que no Brasil também não é novidade, né? As empresas abrem e fecham, né? Com velocidade muito grande. Mas nessa área, mais ainda. Com né? certeza. E eu mesmo já vi, assim, corretores montando empresas cheio de alegria, cheio de planos, cheio de esperanças. Daqui né? a pouco, né? E por águas abaixo. dali a 2, 3 meses, aquilo não existe mais. Né? Ele não conseguiu se estabelecer e ele teve que fechar o negócio. E é isso que a gente quer também com a plataforma, né, que o Sindimóveis vai estar colocando, é a permanência, porque a gente já analisou, Silvio, assim, por que ele fechou. Né? Porque faltou as oportunidades, faltou as ferramentas, faltou parceria, faltou mídia, faltou captação de leads, faltou isso tudo, entendeu? Então, isso mostra a importância de um sindicato para o seu profissional, no caso do Sindimóveis. Sidney, Armando, essa questão toda aí, né? Eu me lembro que o ex-presidente Sidney esteve aqui também, ele sempre falava a respeito disso, e hoje o Sindimóveis chegou num ponto assim de realmente ser uma fonte, né, não só de garantia, mas de amparo, mas sobretudo de alternativas de negócios para o corretor de imóveis. Parabéns, eu acho que é por aí, né, que se tem que caminhar, né? Muito obrigado. Aproveitando que disse o Vinícius, o corretor ele abre a sua imobiliária e às vezes ele fica fechado, fica clausurado ali sem informação. O corretor vende a informação que aquele imóvel está vendo e tal, e dentro da nossa plataforma ele vai ter, não o imóvel só que ele captou, vai ter o imóvel de milhares de corretores, botou aí. Imagina que nós temos no estado hoje 35 mil profissionais que poderão estar na plataforma, todo mundo alimentando essa plataforma, e esse corretor vai ver o seu imóvel, vai ver o do colega também, e vai negociar com o colega o negócio dele, né? Então ele não está sozinho no mercado, né? Parabéns. Vocês vão ter agora nessa semana que vem, aí, dia 25, né, na quinta-feira, uma tarde de palestra. Inclusive eu fui convidado, muito obrigado pela honraria de estar lá também, falando sobre economia comportamental, mas vamos ter também alguma coisa nessa área, né, com o Marcelo Costa Pereira. Exatamente, o Marcelo vai falar lá sobre o... Como é que é o mesmo? Tanta coisa que a gente tem na cabeça aí. Mas um assunto atinente é importante para o corretor de imóveis, né? Eu até deixei em segredo esse assunto aí, porque o cara tem que ir lá. E as inscrições, o pessoal faz a inscrição no sindicato? Olha, a inscrição é gratuita, direto no sindicato, lá no nosso site, tá? Ou então ligue para lá, fale com a gente lá, a gente bota o nome lá e tal. Nós temos 50 lugares só no nosso sindicato, no nosso auditório, né? Então,
eu quero que os colegas se apressem, é quinta-feira às 14 horas. Tá? Das 14 às 17h30, 17 né? As duas participações. Parabéns, eu acho que, né, o Vinícius, é importante o Sindimóveis, hoje eu vejo, assim, eu que acompanho há muito tempo, ele está dando um salto de qualidade importante, quer dizer, ele está se mostrando exatamente imprescindível, né, indispensável para o corretor de imóveis. Exatamente, Silvio. Eu acho que o papel dos sindicatos, né, ele de certa forma mudou, né, também com o tempo, né? Aquele sindicato que realmente não se alia àquela categoria ao qual ele representa, ele está fadado a perder espaços, né? E eu acho que o sindicato está certíssimo nessa iniciativa, porque ele está tendo agora a oportunidade, através disso, de realmente sentar ao lado ao mesmo lado da mesa que o corretor. Papel exatamente do sindicato fazer, né? Exatamente. Apoiar, né? Dar o amparo, dar a proteção e, sobretudo, criar essas alternativas assim, para que o profissional se sinta bem e valorize a entidade, que é o mais importante. Claro. Vinícius, obrigado pela tua presença. Aqui era o grande Armando Fontana, um grande abraço, muito obrigado pela presença e parabéns pelo trabalho que realiza no Sindimóveis. Aguardando vocês quinta-feira no sindicato, tá? Um grande abraço. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem. A questão que diz respeito ao mercado imobiliário, ela, claro, diz respeito a todos nós e tal. A indústria da construção civil é uma das que mais cresce hoje no Brasil, há muitas construções, não só comerciais, mas habitacionais e tal. O Brasil realmente está dando um grande pool, né, de construções em todas as cidades, inclusive no interior do estado. Aqui em Porto Alegre não foge a regra. Doutor Gustavo Bernardi, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Bom, essa questão do financiamento habitacional, porque afinal de contas as pessoas precisam, né, fazer um financiamento para adquirir um imóvel em geral, de modo geral. E a quitação de dívidas. Tem muitas pessoas que, por várias razões, não conseguem manter as dívidas com o sistema financeiro habitacional em dia e tal, e tem um processo todo de negociação. Tinha, né? Como é que ficou agora? Há uma nova decisão a respeito. Eu vou primeiro fazer um pequeno histórico aqui. O que é o sistema financeiro da habitação, hoje o sistema financeiro imobiliário? No Brasil, nós tínhamos e temos ainda um grande déficit habitacional. Lá em 1966 se criou um mecanismo para financiar a aquisição de imóveis novos, chamado Sistema Financeiro da Habitação. Lá naquela época se criou o Banco Nacional da Habitação, chamado BNH, as carteiras hipotecárias, as companhias hipotecárias, né? E esse sistema foi muito bem criado. Ele foi criado balizando a capacidade de pagamento da prestação mensal com a renda do mutuário, né? Era chamada equivalência salarial. Depois disso, nós tivemos alguns sistemas que faziam com que eventual saldo devedor residual lá ao final do financiamento fosse quitado por um fundo chamado Fundo de Quitação desses FCVS, Fundo de Quitação do Saldo Devedor. A pessoa tinha o saldo residual, mas o fundo quitava. Em 1997, tudo isso mudou, Silvio, né? Entrou em vigor o sistema financeiro imobiliário e a chamada alienação fiduciária. O que é isto? Quando tu compra um imóvel financiado pelo banco, pelo sistema financeiro, tu não é dono dele. Quem é dono é o banco. Tu tem apenas a alienação fiduciária deste imóvel. O que ocorre com a alienação fiduciária é que se tu não paga as prestações,
o banco retoma este imóvel sem a necessidade de uma execução, sem a necessidade de entrar com uma ação judicial contra ti, sem a necessidade de haver um litígio para a retomada. O banco comunica ao registrador que tu está em atraso, o registrador imobiliário te manda uma cartinha dizendo que tu tem 15 dias para pagar, né? E se tu não paga, o banco retoma este imóvel. Detalhe, ele retoma esse imóvel sem te devolver um centavo do que tu pagou. Então ele ficou com as parcelas que tu pagou. Pagou, tu perdeu. Tu perdeu e o imóvel que tu tem é retomado pelo banco. O banco tem que trazer esse imóvel para os seus ativos e depois revender esse imóvel por um leilão. Tá? O que ocorre, Silvio, é que até 2017 o mutuário tinha o direito de, ao ser notificado de que tinha uma dívida, ir lá quitar esta dívida e retomar o financiamento da forma como ele vinha pagando antes. Né? Em 2017 saiu em vigor uma lei que alterou esse procedimento de consolidação da propriedade e tirou do mutuário o direito de quitar a dívida depois de consolidada a propriedade em nome do banco. Isto, naquele momento, né, não produziu um efeito imediato. Porém, as decisões que têm chegado até o STJ têm assustado muitos mutuários. Esta semana mesmo saiu uma decisão da ministra Nancy Andrighi, reconhecendo que o mutuário não tem mais direito de quitar o saldo devedor, ou seja, quitar as parcelas em atraso, depois de consolidada a propriedade em nome do banco. Ora, isso retira um direito absurdo do mutuário, porque ele, mesmo tendo dinheiro para pagar as prestações em atraso, não vai mais poder fazê-lo. Vai perder o imóvel e só vai ter um outro direito, que é o direito de aquisição preferencial deste imóvel num segundo leilão, ou seja, comprar de novo o seu imóvel. Então percebe, ele vai perder as prestações que pagou, ele vai perder o imóvel que comprou e vai ser obrigado a comprar de novo o imóvel. Então me parece que é o absurdo total. Por que eu quero dizer isso? Por que eu estou falando aqui para o nosso pessoal? Porque é muito importante que você não deixe consolidar a propriedade. Se você está com prestações em atraso, se você vem enfrentando dificuldade para pagar a sua prestação do seu financiamento habitacional, não brinque com isso. Tome uma atitude. Porque você pode discutir o valor da dívida, você pode tentar alguma medida judicial para evitar o leilão do imóvel. Dar uma renegociação. Fazer uma renegociação, mas não deixe o banco consolidar a propriedade. Porque antes as pessoas só descobriam que estavam em atraso quando o banco consolidava a propriedade. E daí iam lá e ofertavam o valor da dívida. Hoje não se consegue mais. De acordo com essa decisão do STJ, esse posicionamento novo do STJ, claro que de acordo com uma lei lá de 2017, você não consegue mais quitar o saldo devedor em atraso. E daí vou só falar um detalhe que é a prática das execuções. O banco, quando manda para o registrador imobiliário, ele pede para o registrador imobiliário comunicar o devedor que ele está em dívida. Né? Sabe como é que é essa comunicação, na grande maioria das vezes, Silvio? Por edital. Tu nem fica sabendo que tu tá sendo executado. Então as pessoas perdem os seus imóveis por causa de 3, 4, 5 prestações em atraso. E não interessa se você pagou mais de 50% do valor do seu contrato, você vai perder tudo. É um absurdo. Realmente, o sistema financeiro habitacional no Brasil, que motivou toda essa pujança do mercado imobiliário, que motivou toda essa pujança do mercado de construção civil, vem sendo atacado. Vem se perdendo todos os direitos do mutuário ao longo dos anos, Silvio. E nós estamos num momento em que dizem que o amor venceu, que aquele que defende os pobres, que defende os direitos, se elegeram. Quer dizer, e a coisa não está só no executivo, como se vê. Quer dizer, hoje as instituições estão minadas por esta doutrina, esta ideologia que apenas quer afundar a população, que apenas quer te submeter e escravizar. Obrigado pela tua presença. Até a semana que vem. Abraço, Silvio. Muito bem, as questões que envolvem a Previdência Social, naturalmente, são de interesse de empresários, de trabalhadores, segurados, enfim, de todo esse pessoal que tem envolvimento direto ou indireto com a Previdência Social. Por isso, nós temos dado espaço, um espaço bem importante aqui, bem significativo, para este segmento que é a Previdência Social no Brasil. Doutor Marcelo Pereira da Costa, um abraço, prazer em vê-lo aqui novamente. Prazer, Silvio, é sempre uma alegria estar aqui levando informação aí para esse
público seleto do teu programa. Outro dia eu estive lá no escritório da dona Luciana, do Marcelo, da Pereira da Costa, ali na Bento Gonçalves, bem na frente do INSS, ali, olha, é assim, impressionante, porque realmente é uma das coisas que mais demandam, né, as pessoas. E não precisa estar, o pessoal que é hoje, ele tem muita noção de se esclarecer sobre o que poderá acontecer no futuro e se planejar. Isso é importante, né? Por exemplo, tu traz aqui hoje um assunto que diz respeito a um esclarecimento para os empresários, sejam eles grandes, pequenos, micro, que é a questão das possibilidades da Previdência Social. E aí? Então, Silvio, por que eu trago esse tema? Na semana passada eu estava conversando com um amigo empresário e veio a opinião dele muito sincera, muito clara da ideia que muitos empresários têm da Previdência Social. A Previdência Social, para muitos empresários, é uma conta. É algo que não se tem futuro, é algo que não se deve investir para si, buscam outros investimentos para uma aposentadoria futura. Porque existe essa ideia formada de que a Previdência Social não vai suprir as necessidades. Eu comecei a conversar com ele, mas tu já percebeu que a Previdência Social pode pagar benefícios do mínimo R$1.320 até R$7.500? E quem faz investimentos, investe em rendas fixas, em rendas variáveis, olha, eu conversei com um amigo que me disse que para te ter um retorno de R$4.000 seguro no investimento, é necessário ter R$500 mil investido. Imagina. Aí eu coloquei para ele assim, mas tu já te deu conta que a Previdência Social, ela vai verter isso aí independente de tu formar um fundo de reserva, porque a Previdência Privada tem que formar um fundo de reserva, depois tu começa a receber e vai consumindo aquele fundo. A Previdência Social, por ser algo obrigatório, algo que abrange todo o país, tem condição de pagar aquele benefício independente de formar fundo de reserva. Então eu comecei a colocar esses aspectos para ele e eu percebi que ele foi mudando de opinião. Ele pensou assim, eu vou ter que... se interessou até em fazer um planejamento de um benefício futuro, porque eu coloquei para ele assim, uma coisa não exclui a outra. Tu pode, como empresário, ter tuas reservas, planejar receitas futuras para a tua aposentadoria, mas por que excluir uma contribuição que é obrigatória e que tu pode tirar um bom proveito disso? Então, aí eu coloquei para ele essa situação do planejamento, enfim, e nós vamos começar a fazer um trabalho com ele nesse sentido também. Porque, Silvio, existem 3 momentos da relação com a Previdência Social na vida de todos nós. O momento anterior a receber o benefício, que é quando é possível planejar. O momento em que se está precisando receber aquele benefício, então é o momento em que você vai encaminhar no INSS o pedido e quanto melhor, quanto mais correta estiver a documentação, mais rápido vai ser. E tem o terceiro momento, que é para quando já está recebendo o benefício e se percebe alguma possibilidade de revisar, de aumentar o valor, inclusive recebendo parcelas que já se passaram no tempo. Né? Então, nesses 3 momentos aí, eu percebi que os empresários, os empreendedores que têm essa ideia equivocada ainda da Previdência Social, muitos estão no momento ainda de se planejar. E aí eu queria trazer essa questão para nós hoje, é que no momento de se planejar, não só tem o benefício da pessoa verificar quando serão as possibilidades de aposentar, qual o valor que vai vir essa aposentadoria, e a gente pode fazer um planejamento considerando na tábua de mortalidade do IBGE, que é a expectativa de vida que é calculada, a gente consegue ver dentre essas possibilidades que a pessoa tem de atingir o benefício, qual vai ser financeiramente mais rentável lá quando chegar na tábua do IBGE. Ou, planejando, a pessoa pode perceber quando é o primeiro momento que tem de se aposentar. Porque tem pessoas que vão dizer assim, não, eu quero, mesmo que eu ganhe menos, eu quero me aposentar logo, 57, 60 anos, enfim, quero me aposentar logo, porque esse dinheiro que entrar, eu vou usar para fazer uma aplicação em fundo de renda fixa, em fundo variável, fazer um consórcio, enfim, vai ter uma aplicação, fazer um seguro de vida, alguma coisa assim. Então, essa aplicação que vai ser dada pode ter bom proveito. Então, essa aposentadoria, que é mal vista ainda, com certo preconceito pelos empreendedores, o que eu quero é que o pessoal se dê conta que ela pode, inclusive, ser uma chave, pode ser um combustível para alimentar um outro investimento mais rentável no futuro. Esse é o primeiro ponto de planejar. O segundo ponto de planejar uma aposentadoria no futuro, de fazer um planejamento previdenciário agora, é que quando a gente faz o planejamento, a gente olha para o futuro, mas também olha para o passado. Então, aquelas questões que podem, no futuro, atrapalhar uma concessão de aposentadoria
ou que podem fazer com que se torne um pedido demorado, de meses, a gente pode resolver agora. Então, se tiver que averbar período rural, se a pessoa teve alguma atividade insalubre, um trabalho especial, e aí pega-se todas as classes da sociedade, desde o gari, o pedreiro, o médico, o engenheiro, o motorista, enfim, esse pessoal todo não precisa esperar o dia de pedir aposentadoria para já deixar registrado no seu patrimônio jurídico, nos seus registros do INSS, aquele trabalho rural, aquela conversão de atividades pessoal. Evita o atropelo depois, né? E muitas vezes o desgosto de ver que a coisa não andou como queria, né? Não, que demorou. Claro. Como é que acontece? Cada vez mais o INSS se moderniza, como toda a sociedade. Claro. Não poderia ser diferente com a Previdência Social. Hoje em dia, quando a gente encaminha um benefício na Previdência, sabe quem faz a primeira leitura, Silvio? É um robô. Não é um robô sentadinho fazendo, claro. É um robô, um programa de computador que ele vem. E se vem tudo abotoadinho, como a gente diz, se já vem tudo organizado... Passa tudo lá. Tem casos, não vou falar que seja uma regra, claro. Eu vou falar como sendo uma exceção. Mas eu já encaminhei benefício que teve a concessão em 17 minutos. Poxa vida. Eu não estou prometendo que toda a concessão vai ser em 17 minutos, claro, mas eu estou dizendo que isso é possível. Mas desde que hajam esses pressupostos aí, né? Quer dizer, a possibilidade de ser rápido, inclusive em 17 minutos, é grande. Então, também. quando tu planeja agora, tu olha para o futuro e organiza o teu passado e já deixa registrado, essa demora que existe talvez se elimine. Porque se o computador, se o robô do INSS acha qualquer probleminha, ele vai dizer, não, esse aqui eu não vou conceder, vai para uma análise de um humano. E aí vai ficar meses esperando a análise de um humano. Até porque os recursos humanos da Previdência estão caindo, né? Quer dizer, e realmente a agilidade é maior no computador, porque ele está todo programado. Claro. Entrou ali a informação, ela é totalmente informatizada na hora. E isso é uma tendência da sociedade, né? Cada vez mais a computação chegar e... Rápida, exatamente. Rapidez, né? Então, está se adaptando aos novos tempos. Então, como tu colocou no início do programa, fazer esse planejamento não só olhar para o futuro, mas é também organizar o passado. Então, se você é empreendedor, melhore seus olhos para a Previdência Social, veja as possibilidades, porque se para formar R$4.000 por mês tem que ter um investimento de R$500 mil, conforme os especialistas dizem, para ganhar R$7.500 tem que ter investido lá mais de R$1 milhão. E às vezes tu não precisa formar esse fundo todo, você consegue pela Previdência Social ter essa renda. E interessante é o seguinte, que tu coloca aqui um cara que é empresário, que de certa maneira já sabe ter um status, algum poder financeiro, para se habilitar a ter os 7.500 da Previdência, que é o benefício máximo, é só ele pagar no teto. E vai acabar. Agora tem regras, inclusive, que você não precisa toda a vida pagar no teto. Hoje em dia, não. Tu pode fazer um certo período e estar habilitado a isso. Exatamente. Cada caso é um caso. Claro. Não dá para a gente dar uma resposta genérica para as pessoas. Tem que analisar cada caso. Tem que analisar cada caso, mas sim, fazer o planejamento e a qualquer momento pode ser feito planejamento, mas quanto antes, melhor. Então, o pessoal que está com 30 anos, 40 anos, não, isso é algo distante, mas se planejando agora, vai ter o melhor possível dessa contribuição que eu repito, é obrigatória. Tem que acontecer essa contribuição. Então, por que não fazer da melhor maneira para ter o melhor rendimento no futuro? Para evitar incômodo e decepção lá adiante, não é isso? Exatamente. Marcelo, obrigado pela tua presença aqui. Eu sempre digo assim, toda vez que tu tiver qualquer problema na Previdência Social, quiser se organizar a tua vida, quer dizer, você estará planejando uma situação lá à frente, né? Quando tu já tiver menos capacidade física de ir para cá e para lá, correr para cá e para lá, se incomodar, procure sempre um escritório de advocacia que é especializado nesta questão da Previdência Social. Eu, como economista, sempre digo, viu, Marcelo, que as regras mudam tanto na economia, em todas as áreas, e na Previdência não é diferente. E na Previdência é muito complexa, é um setor muito segmentado, complexo, que trabalha com várias possibilidades, dezenas, centenas, milhares de possibilidades, então é muito complexo. Então, só alguém especializado pode analisar o seu caso e ver qual é a melhor alternativa para você se aposentar e ter uma aposentadoria que o dignifique a vida toda. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço pela oportunidade, Silvio. Até a próxima. É sempre uma alegria estar aqui. Da mesma forma. Um rápido intervalo e já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna.
É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem. Olha, sabe que nós tratamos de vários assuntos aqui, né? Direito imobiliário, as questões assim que dizem respeito à previdência social, uma série de assuntos que impactam a vida de cada um de nós, a família, diretamente, indiretamente e tal. E o direito de família é um desses temas. E cada vez mais, né, o direito de família, as questões familiares, elas acabam tendo uma importância maior nas nossas vidas, né? No momento que nós vivemos, e no momento de muita desagregação, muito desentendimento, muitos conflitos que envolvem a célula familiar. Por isso que eu estou aqui com a Lívia Christmann Ferreira. Lívia, muito obrigado pela tua presença. É uma honra, em primeiro lugar, te conhecer pessoalmente. Tu que é uma personagem muito conhecida e admirada, não tanto na área artística quanto empresarial do Rio Grande do Sul. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na e frente desta pessoa tão culta. Eu conheci, na verdade, mais de 51 anos de jornalismo no Rio Grande do Sul, né? Então já é uma trajetória, né, Lívia? Mas da mesma forma a tua, uma trajetória brilhante, uma trajetória de qualidade que eu sempre digo o seguinte, a nossa missão aqui é sempre contribuir para a sociedade que nós temos. É contribuir com o outro e contribuir nos dar, né? Dai e dar-se-vos-á. Esse é o grande lema que a própria palavra bíblica nos ensina. Mas tu tiveste uma guinada aí na tua vida. Hoje tu é advogada e tal, e trabalha no direito de família. Isso, eu sou atualmente advogada especialista em direito de família, sou mediadora extrajudicial também. Mediar é uma arte, né? Principalmente nessa área. Né? Mediar é uma arte.
Mas eu trabalhei 28 anos na área de artes cênicas, né? Eu fui produtora de musicais infantis, tive uma escola de artes cênicas voltada para crianças e adolescentes. E aos 50 anos eu dei uma guinada, né? Eu vendi a minha casa de espetáculos para o meu ex-sócio, eu vendi a minha escola para os meus professores, muitos deles foram formados por mim como professores de artes cênicas, e fui fazer direito. Então eu parei de fazer arte para fazer direito. Deixou de ser arteira. Deixei de ser arteira para fazer direito. E dentro da área do direito, eu escolhi o direito de família porque eu sempre tive uma preocupação grande com a criança, né? E nos conflitos de família, a criança normalmente é o elo mais frágil, né? Quando existe a separação dos pais, muitas vezes o impacto na criança é muito grande quando esses pais não têm maturidade. E eu li tem uma frase de um ex-professor meu de pós-graduação, que é o juiz Rafael Calmon, que ele tem uma visão muito humana dos litígios de família, dos conflitos de família, que é: existem casais separados pelo casamento, mas que se reencontram na separação. A primeira vez que eu li essa frase, eu disse, mas qual é o sentido disso, né? E aí sentei na aula de semestre. Fale um pouquinho mais sobre isso. E ele disse, olha, porque não existem ex-pais e ex-mães. Então, esse casal que se separa como casal, homem e mulher, eles têm que se reencontrar como pai e mãe daquelas crianças. Porque aquelas crianças necessitam da mãe bem, do pai bem, para que elas possam crescer e serem futuros adultos saudáveis. Sem maiores traumas. Sem maiores traumas, emocionalmente saudáveis. Então, esses pais têm que se reencontrar, né? E podem ter uma grande amizade entre eles, porque eles têm um objetivo único, que são os filhos, né? E aí eu lembro uma frase do Mário Quintana também, que a amizade também é uma forma de amar, né? Então, esses ex-pais, pai e mãe, ou pai e pai, ou mãe e mãe, né? Que separam, eles têm os filhos, né? Que é o maior amor da vida deles. É verdade. Então, esse amor, eles têm que juntar a amizade deles para que esse amor consiga crescer bem. Então, no nosso escritório, eu sou sócia da Camila Ribas Leal, né? Ferreira Ribas Leal Advogadas. Nós trabalhamos com esse tipo de advocacia, que é não incentivar o litígio. O conflito existe. É como lidar melhor com este conflito. E é uma coisa interessante, né, Lívia, que às vezes a gente lida com esse conflito, a gente vê pela experiência e tal, e há muitos conflitos que acabam sendo exageradamente potencializados quando não deveria haver isso aí, né? Muitos conflitos são criados, né? São criados porque a pessoa na separação, ela vem com uma dor. Ela vem com aquela dor da alma, né? Então, separou e assim, ó, eu quero tirar tudo dele, ou eu quero tirar tudo dela, olha só o que fez. Um sentimento de vingança, né? Um sentimento de vingança, e não percebe o quanto os filhos estão sendo afetados nisso. E a gente procura, quando o cliente chega no nosso escritório e coloca assim, eu quero tirar tudo da outra parte, eu quero ver a outra parte na sarjeta, destruída. Vocês têm filhos? Consegue perceber como é que teu filho vai sentir vendo a outra parte destruída? É uma parte dele que está sendo destruída também. Então, a gente busca compor e a gente procura os colegas da outra parte. Vamos conversar em prol de um bem maior. A gente não precisa resolver esse litígio dentro da justiça. A gente pode fazer um acordo, chamar um mediador ou fazer um acordo e levar para o juiz homologar. Porque é importante a sentença, mas não precisa ter todo aquele desgaste. Às vezes uma disputa de guarda, a criança tem 2 aninhos. Quando é que termina essa disputa de guarda? Ela já tem 10, 14. E olha, ela passou 10 anos com um trauma. Cada vez que ela vai para casa da mãe ou do pai, o outro aqui falando mal da mãe ou do pai. Cada vez que ela vem para cá, então essa criança passa em conflito a cada semana, né? E é isso que a gente procura que os nossos clientes compreendam. Nós vamos
Já que tu falou, eu compreendo, eu te pergunto o seguinte, existe uma taxa de sucesso nesses eventos? Tantos casamentos, 100 casamentos, sem conflitos, estão prestes a se separar, a taxa de sucesso, quer dizer, de reagrupamento, qual é? Tem uma... De reagrupamento do núcleo familiar como família, mas os pais divorciados. Sim. Não, mas a família, recompor a família, a mesma família. Recompor a família, não. Não tem, Não, é muito pouco. É muito pouco. Quando os casais chegam já dispostos a separar... Não há como voltar atrás. Não há como voltar atrás. E a gente nem incentiva isso, porque aí, assim, a decisão de dois adultos de se separarem, o nosso objetivo não é reconciliar os dois adultos, né? Seja homem, mulher, mulher, né? Que eles vivam bem separados. Que eles vivam bem separados, mas eles são integrantes da mesma família porque têm uma prole. Porque tem os filhos. Eles continuam sendo família. Talvez até outras pessoas integrem esta família, né? Mas aquela criança, ela tem um pai e uma mãe, né? Que sempre vão ser o pai e a mãe delas. Nunca deixarão de ser. Nunca deixarão de ser. Lívia, tem muito assunto sobre isso aí, eu gostaria de que voltasse mais vezes aqui, porque eu tenho a certeza que esse tema é um tema que interessa a todos nós, né? Se não estamos hoje enfrentando esse problema, poderemos vir a enfrentar, e nada melhor do que saber caminhos, saber como, inclusive, ter uma prevenção para que isso não aconteça, né? Isso é importante, que eu sei que também é a visão dos advogados que desfilam aqui pelo programa, que trabalham nessa área de direito de família, e deve ser também, certamente, da Lívia aqui. Lívia, muito obrigado pela tua presença aqui, fiquei muito honrado de te conhecer pessoalmente, e vamos então voltar para viabilizar o teu retorno aqui no programa. Muito obrigada. Muito bem, então nós ficamos por aqui no nosso Economia e Desenvolvimento dessa semana, lembrando para vocês aí que nós estamos aí toda semana aqui trazendo assuntos importantes, e esse é o objetivo do programa, para que toque nas pessoas, para que de certa maneira dê uma luz, para que as pessoas sejam felizes, e esse é o objetivo que nós temos aqui na Terra. Uma boa semana e até a semana que vem.